Então, a minha questão é essa. Vamos ver o debate de quinta-feira, mas eu ainda acho que ele não vai para um segundo turno. O que faz ele se fortalecer para uma próxima candidatura. Se ele tiver mesmo o tempo e se ele esperar maturar isso, cara, ele vai vir. Ele tem 37 anos, velho. Daqui 4 anos ele vai estar voando. Mas ele não se candidata nunca mais para prefeito. Para prefeito, você acha que não? Não. Por quê? Porque foi um laboratório para ele se lançar no cenário nacional, essa candidatura. Você acha que ele vai para um Senado? Você acha não. Que vai para presidência? É daqui para presidência, no meu ponto de vista. Esse tiro para mim que tá errado. Daqui para presidência. Esse tiro de 100 metros para mim que tá errado. Eu acho que a pessoa tem que ter uma vida política, tem que, estabelecer uma vida política. Começo, meio e fim. Começar já direto lá, para mim não vai. Olha o que todo mundo falou do Dória. Que o Dória tinha vocação, porque o Dória era um excelente... Mas porque o Dória estava no meio do mandato. Essa era a questão. Não. Tô falando no primeiro mandato dele como prefeito, que também não foi. Tô falando como ele se elegeu. Ele se elegeu vindo quase da mesma forma. É um bom empresário, fez fortuna, não precisa do dinheiro, não vai roubar, não vai não sei o que lá. Cara, e foi um dos piores prefeitos da cidade de São Paulo. Abandonou, foi para governador e também não deu certo. Você tá entendendo que não basta o cara ser um bom empresário, ele tem que ter uma carreira política, começar como um vereador, sabe? Cara, tem que galgar os lugares. Mas isso que você tá falando... Fala no microfone aí, Kikote. É só a minha opinião, eu acho, tá? É que sua opinião me interessa muito. Obrigado. Essa sua Vou morar pelos patrocínios daquele. Isso aí que você fala, em relação a ele ser um bom presidente, se ele caso seja eleito, ou ele ter chance de ganhar? Não, aí o Nelson, eu quero uma opinião do Nelson. Faz a pergunta de novo. Esse seu argumento é em relação dele ter que percorrer todo esse caminho, em relação a ele ter chance de ganhar ou ele ser um bom presidente, porque o cara que eu conheci, que foi presidente durante mais tempo, eu não vejo ele com essa carreira, eu vejo ele na política há muito tempo. Boa pergunta. É uma pergunta interessante, mas assim, a carreira política, ela é fundamental para quem quer chegar no alto poder executivo, que é o presidente da República. Será? Eu acho, olha o Nicolas quanto tempo ele está fazendo. Você acha que daqui 10 anos, 20 anos, 15 anos, quando ele for um presidente, ele não vai ter uma carreira brilhante? Ele não vai ter feito alianças? Cara, olha só, o Bolsonaro fez aliança, o Lula fez aliança, todo mundo fez aliança. Na carreira política, você precisa fazer aliança. O Pablo Marçal, ele está fazendo... Qual é a aliança que ele está fazendo? Quando ele chegar lá em cima, ele vai bater de frente com um sistema que ele vai entender que sozinho ele não vai conseguir nada. Olha o Bolsonaro, não queria se vender pelo sistema, teve que ficar de apoio com o Centrão. Gestão, mas não na campanha. Tudo bem, mas na campanha não interessa, porque na campanha ele já tinha 26 anos de vida pública, já tinha 26 anos. O Pablo Marçal, qual é a aliança que ele formou? Mas o Bolsonaro escondeu os 20 e poucos anos que ele tinha. É isso que eu tô querendo dizer, Nelson. Mesmo ele escondendo, nós já sabíamos do Bolsonaro, pelas falas do Bolsonaro. O deputado que falava o que vinha à mente, sabe? É isso que eu quero dizer para você. O Marçal indo para uma campanha para a presidência da República, ele vai olhar para o lado e falar: quem são os meus aliados? E ele vende muito esse negócio de que eu não vendo cadeiras, eu não tenho aliado. E não é assim que funciona na política, meu irmão. Não é assim. Se a gente olha para o lado... Vamos lá, Nelson. Se a gente olha para o lado, a gente acabou de ter uma eleição na Venezuela. Não, não dá para comparar. Nós não tivemos eleição na Venezuela. Exatamente, foi tomada força lá. Mas a gente acabou de ter uma eleição na Argentina, em que o Javier Milei é o antissistema e que entrou do nada, virou presidente. Se a gente olha lá para a primeira eleição do Donald Trump, também é um cara que vem do empresariado e virou presidente dos Estados Unidos. Se a gente olha... Você salva esses dois exemplos que você deu. Por quê? Porque o Trump, por exemplo, sempre participou da política nos Estados Unidos. Sempre foi amigo de todos os políticos. Mas amigo? Não, tudo bem. Mas não foi vereador, prefeito, mas ele deputado. sempre esteve num cenário político. Ele sempre esteve num cenário político. E sobretudo depois da guerra, que não pegou bem para o como é que era o nome do primeiro presidente negro dos Estados Unidos? Barack Obama. A galera meio que queria tirar ele do poder, você entende? Aqui, a gente vê um país totalmente inclinado para essas ações paternalistas, que é o governo do PT, que para você tentar tirar um governo do PT e vir com o Pablo Marçal, você precisa de aliança. E eu não vejo a direita apoiando um Pablo Marçal lá. Então não adianta ele vir, ele não vai ter apoio da esquerda, não vai ter apoio da direita e não vai ter apoio do centro. É porque ele está quase no segundo turno para a eleição de São Paulo?
Essa é a sua visão para o segundo turno. Essa é a sua visão. Não, a pesquisa está mostrando que ele está empatado. Não, tudo bem, ele está empatado, mas ele não vai para o segundo turno. Essa é a sua visão de que ele vai para o segundo turno. Não, eu tô falando que ele pode ir, não tô cravando, não. Sim. Mas por que ele está quase indo para o segundo turno? Porque a gente turno? está falando de uma eleição estadual, a gente está falando de São Paulo. Que é uma cidade de esquerda. Que é uma cidade que elegeu o Lula. Que o Lula ganhou do Bolsonaro. E eu entendo isso, que não elegeu também o Tarcísio de Freitas, que também que não foi eleito em São Paulo. Exato. Esses 22% que tá aqui na pesquisa do IDEA, que vota no Marçal, nenhum deles conhece o plano de governo do Marçal. Tá todo mundo querendo votar no Marçal, dizendo que vai votar, porque é que tem aqueles votos migratórios, né? Ah, não, eu vou votar nele. Por quê? Porque ele tomou uma cadeirada, se sensibiliza. Porque ele falou a verdade, porque ele mostrou a carteira de trabalho. Tá, mas o que ele vai fazer como prefeito? Tá. Essa galera que tá aqui não é uma galera que realmente conhece política. Uma vez que essa galera que tá aí não é uma galera que conhece política e que não está atenta ao plano de governo, e ainda assim está aí, você conclui o quê? Que os eleitores estão preocupados com o plano de governo? Ou que os eleitores estão se conectando com os candidatos e pronto? Mas a gente não pode perder o fio da linhada aqui da pergunta. Para presidente, que é totalmente diferente. Eu acho que para prefeito, ele tem até condições de ganhar sim, mesmo eu não entendendo que ele vai para o segundo turno, tá? Mas eu acho que talvez uma prefeitura ele poderia morder. Não hoje, no meu entender, mas no futuro. Daqui 4 anos, por exemplo, 5, né? Que eles são agora 5 anos. Mas para presidente, o caldo é mais embaixo. Para presidente é muito diferente. Você vai estar no alto escalão do poder executivo de uma nação. Você precisa chegar naquele lugar com aliança. O Bolsonaro só foi eleito porque ele fez aliança. O Lula só foi eleito porque o Lula também fez as alianças. Mas o Bolsonaro fez alianças na gestão. Para a campanha não tinha essas alianças todas. A gente vivia um momento diferente porque ele também não teve tempo de governo. As alianças estavam com o Geraldo Alckmin. Tudo bem, ô Nelson. Maior coligação. E concordo. Teve 4%. Até retifico o que eu falo aqui. Quando o Bolsonaro foi eleito, a gente vinha de um país cansado, velho. A gente vinha de um impeachment da Dilma Rousseff, do Michel Temer segurando as broncas aqui, de uma... E o Lula estava preso quando o Bolsonaro foi eleito. A gente vinha de um país extremamente cansado. Se o cenário daqui 4 anos... Se o cenário político daqui 4 anos for exatamente aquele no qual o Bolsonaro concorreu, com o Lula preso, com o impeachment, com não sei o que lá, e o Marçal vir, talvez o Marçal sofra na mesma onda e consiga ser eleito. O que eu não vejo isso acontecer de novo. Eu duvido que isso vai acontecer de novo. Eu duvido muito que um presidente vai ser presidente. Cara, a gente vai contar essa história pros nossos netos, brother. Eu duvido muito, até porque foi preso e a galera quer passar uma borracha agora. Tá soltando todo mundo, tá devolvendo dinheiro pra Alderbrecht. Você tem noção do que tá acontecendo? Se o cenário político se repetir, Pablo Marçal na cabeça pra presidente. Só se repetir. Ô Rodolfo, não dá pra saber nada de como vai. Em 4 anos muitas coisas acontecem. O que eu tô falando é que tá muito clara a estratégia dele de que ele tem um plano nacional. E de que, para o plano nacional, ele tem outras questões aí a decidir, de alianças eventuais que ele possa fazer. Mas está muito claro de que ele não tem o sonho da vida dele ser prefeito de São Paulo. E que se ele não for agora, ele não vai ser candidato de novo. Essa eleição de São Paulo, ele utilizou para se tornar conhecido nacionalmente, como alguém com capital político, sem depender do Bolsonaro, sem depender do Tarcísio, sem depender do Malafaia, sem depender de ninguém. Bem colocado, Nelson. Por isso eu gosto da sua inteligência. Você é um cara extremamente inteligente, eu amo isso. Sabe por quê? Porque você me abre a mente para novas questões aqui. Por exemplo, se ele não tem o apoio da igreja evangélica, que tem o maior líder cristão, líder, né? Como você mesmo disse aqui do Silas. Cara, ele não tem desse apoio. Ele não sendo um nome que a direita quer. E ele sendo odiado pela esquerda, cara, você acha que ele vai ser presidente como? Falar pra mim. É um tiro no pé se ele concorrer. Essa é a grande questão. Eu não duvido, tá? Porque eu acho que quem vai que ele é um ungidão de Deus, eu acredito nisso, nos milagres de Deus, ele vai lá e... Deus, perdão aqui se eu tô falando alguma besteira contra o teu filho, mas assim, eu acho que politicamente falando, eu não posso duvidar de ninguém. Olha Davi, cara, eu era o menor dos irmãos, entendeu? O menos preparado pros outros, ele foi lá e foi rei. Você sabe que o Pablo Marçal chama o Silas Malafaia de irmão mais velho de Davi, né? O irmão mais velho de Davi, que você tá fazendo aqui, mano, dá licença.
O Pablo Marçal é o Davi e a esquerda é o gigante. Aí a última agora é que o Pablo Marçal é o Neemias. E que o Pablo Marçal Neemias quer reconstruir os muros da cidade de São Paulo. E que tem o Sambalate Tobias está falando, atacando, e ele tem que falar o seguinte: estou em uma grande obra e não posso parar. Fica falando aí, foi o conselho que deram para ele, que ele postou nas redes sociais. Então, assim, ele sabe jogar o jogo, né? É uma pessoa controversa, tem muitas questões aí, muitas contradições, né? Mas é uma pessoa que, analisando simplesmente politicamente, é um cara que não dá para subestimar, e a estratégia dele para essa eleição de São Paulo mostra que ele é um dos grandes fenômenos políticos que a gente teve nos últimos 10, 15 anos. Depois do Bolsonaro, é ele. Se ele se eleger, então, se isso acontecer, aí isso crava como um estrategista de primeira linha.